Pessoal, a letra H tem um papel tão relevante no processo de alteração dessa reforma ortográfica que merece uma atenção em particular da gente. Como vocês já sabem, no geral, um segundo elemento iniciado com a letra H, a gente vai estar colocando o hífen. Isso aí é algo que, no geral, vai funcionar super bem. Agora, eu lembro para vocês que aquelas exceções, elas precisam estar sempre sendo mentalizadas, que são os casos em que a gente utiliza o prefixo pó e o prefixo ré, onde tem uma queda do H e automaticamente esse prefixo ele se junta ao segundo elemento e por um processo de aglutinação ele forma uma palavra composta sem hífen. A novidade que eu estou trazendo para vocês é que ainda existem mais dois prefixos que eu não cheguei a citar anteriormente, que também eles se enquadram nesse mesmo processo. São os prefixos des e o prefixo in. Eles vão participar desse mesmo processo de queda do H e aglutinação com o segundo elemento sem hífen. Não cheguei a falar anteriormente para vocês desses dois prefixos, o des e o in, que são casos onde há excepcionalmente a queda do H, porque eu não queria que ficasse um amontoado de prefixos na cabeça de vocês. Agora, nesse finalzinho da nossa explicação sobre o prefixo, sobre o uso do H na formação de uma palavra composta, eu quero deixar claro para vocês que só existem esses 4 casos onde vocês vão estar tendo a queda do H, com o prefixo có e o prefixo ré, que a gente já falou bastante, e com os prefixos o des e o prefixo in. Observem, a palavra humano, que é escrita com a letra H, em contato com o prefixo des, dará origem a uma palavra derivada que perderá essa consoante H, que inicia o segundo elemento, passando a ser escrita dessa forma aglutinada, desumano. Entenderam? Se fôssemos seguir a regra geral sobre o uso do hífen com a letra H, escreveríamos dessa forma aqui, des-humano. Mas essa é a forma errada, pois esse é um dos casos excepcionais do não uso do hífen diante da letra H. A mesma regra se aplica para a palavra herdar, que forma a palavra derivada deserdar. Novamente, teremos um caso em que o prefixo des dará origem a uma palavra derivada que perderá essa consoante H que inicia o segundo elemento, passando a ser escrita dessa forma aglutinada que estamos vendo agora. Vejam esses outros exemplos. A palavra harmonia derivando a palavra desarmonia, perdendo o H do segundo elemento. A palavra honesto derivando a palavra desonesto, também perdendo o H do segundo elemento. A mesma coisa acontece com a palavra honra, derivando a palavra desonra, também com a queda do H. A mesma lógica valerá para as palavras primitivas iniciada pela consoante H, que ao formar uma palavra composta, tendo o prefixo in como o primeiro elemento, perde a sua letra H inicial. É o caso da palavra hábil, por exemplo, que em composição com o prefixo in, formará a palavra composta inábil, onde fica claro que o segundo elemento teve a perda da sua consoante H inicial da palavra. O mesmo vale para a palavra habitável, que em contato com o prefixo in se transforma na palavra derivada inabitável, também com perda da letra H. Agora sim, definitivamente, acabaram-se as exceções relacionadas à queda da letra H diante dos prefixos. É só a gente mentalizar que o H, iniciando o segundo elemento de palavras compostas, sofrerá uma queda, uma supressão, diante apenas desses 4 prefixos. Prefixos có, ré, des e o prefixo in. Agora iremos falar do prefixo sub dentro desse novo acordo ortográfico. Palavras com prefixo sub possuem hífen apenas quando seguidas das letras H, B ou R. Bom, em relação à letra H, é fácil a gente saber o porquê de ter o hífen nesse caso. O prefixo sub, ele não faz parte da exceção onde há uma queda do H. Essa exceção a gente já viu há pouco. Em relação ao uso do hífen diante de palavra que inicie com B, com a consoante B, fica muito claro pelo seguinte: o prefixo sub termina com B, ou seja, esse encontro do B, do prefixo, com o segundo elemento iniciado com B, ele só pode existir com hífen. Letras iguais, a gente sabe, a gente já viu isso, tanto vale para consoante quanto para vogal, letras iguais, a gente coloca o hífen. Gente, em relação à necessidade de se colocar o hífen em uma palavra que tenha o prefixo sub, fazendo composição com o segundo elemento que se comece com a letra R, é para que a gente não modifique a fonética, a pronúncia da palavra. Em palavras como sub-reitor, onde você tem essa separação aí na pronúncia
do prefixo sub, vindo em seguida o segundo elemento, a palavra reitor, se você não coloca o hífen, você pronunciaria isso de maneira diferente. Você não pronunciaria sub-reitor, você pronunciaria subreitor, onde você transformaria esse B e R aí em uma espécie de dígrafo, onde modificaria completamente a sonoridade da palavra. Um outro exemplo onde a gente modificaria também a pronúncia é na palavra sub-região, onde se a gente deixasse cair o hífen, se não existisse esse hífen, a gente pronunciaria sub-região como subregião. A gente transformaria esse encontro aí do B e do R em um dígrafo, modificaria completamente, ou seja, faz todo sentido a colocação do hífen aí nesse caso. Agora, pessoal, nessa parte final do vídeo, falaremos de alguns casos bem peculiares do uso do hífen. Peço que vocês tenham bastante atenção ao uso do prefixo vice, pois ele sempre estará acompanhado do hífen. Sempre, gente. Não existe exceção nesse caso, não. Vejam esses exemplos: vice-rei, vice-almirante, vice-presidente, vice-governador. A mesma lógica vale para o prefixo ex, para o prefixo sem, para o prefixo além, para o prefixo aquém e para o prefixo recém. Todos eles, anotem aí, sempre aparecerão com a presença de um hífen. Gente, observe um detalhe. Na verdade, a única novidade para vocês é a da obrigatoriedade do uso do hífen em relação aos prefixos ex, vice e sem. Pois todos os outros que acabei de citar, os prefixos além, aquém e recém, se enquadram no mesmo perfil dos prefixos pré, pós e pró, que são prefixos que eu já destaquei no início do vídeo, onde eu falei para vocês que são prefixos acentuados, com acento agudo ou circunflexo, e que nesse caso, por eles terem acento, eles terão necessidade sempre de terem o hífen, a presença do hífen em prefixos tônicos. Lembram disso? Pois é. A lógica vale para esses daí também, para o prefixo além, aquém e recém. Apenas guardem na memória de que, além desses aí, nós temos sempre a presença do hífen com os prefixos vice, com o prefixo ex e com o prefixo sem. Vejam alguns exemplos de palavras que contêm esses prefixos: ex-aluno, ex-presidiário, ex-presidente, sem terra, sem teto, além-mar, além-túmulo, aquém-mar, recém-casado, recém-nascido, etc. Gente, outro caso bem peculiar em relação ao uso do hífen nessa reforma ortográfica se refere à utilização em uma combinação que não seja muito frequente, em uma combinação ocasional entre duas ou mais instituições, uma relação entre duas ou mais entidades, como, por exemplo, no caso futebolístico, quando o radialista comenta que haverá o clássico Brasil-Argentina. Observem que esse é um exemplo em que fica claro que essa combinação de palavras, Brasil-Argentina, é temporária, pois não é comum utilizarmos essa combinação em diversos contextos de nossa fala. Essa associação ocasional de palavras, chamada de encadeamento vocabular, pode ser encontrada em alguns casos, como esses que eu vou exemplificar, em casos como Estrada Rio de Janeiro, Petrópolis, ligação Angola-Moçambique, ponte Rio-Niterói, divisa liberdade, igualdade, fraternidade, relação professor-aluno, análise de custo-benefício e etc. Pessoal, algumas palavras anteriormente formadas pela junção de duas ou mais palavras ficaram tão comuns na língua portuguesa que o novo acordo ortográfico definiu que elas não devem mais ser escritas com hífen. Eram palavras que tinham hífen, mas perderam seu hífen. Veja alguns exemplos: girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé. Pois é, gente, como eu havia comentado no início desse vídeo, faremos em breve um outro vídeo dando continuidade aos assuntos da nova reforma ortográfica, pois vocês sabem que as mudanças não ocorreram apenas em relação ao uso do hífen. Nos encontraremos em breve, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.